Olá, me chamo Damião Paz e nós estamos aqui no canal Cotidiano Fotográfico e hoje nós vamos dar sequência nos nossos vídeos da oficina Pairando sobre a Fotografia. Se você já assistiu os outros vídeos, sabe muito bem que a gente tem um grupo no WhatsApp onde eu estou passando uma lista de exercícios e também as pessoas estão podendo tirar as dúvidas. Só que é limitado, só tem vagas para 20 pessoas, certo? Então corre, vê se ainda dá tempo, abre o formulário que está no link aqui, se inscreve aí e vamos nessa, beleza? Então, gente, este projeto tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Massa! Hoje nós estamos no quarto vídeo e o vídeo de hoje é sobre enquadramento, beleza? Por que eu decidi fazer um vídeo só sobre enquadramento? Porque eu considero enquadramento uma das grandes questões da fotografia. É o que dá o diferencial, né? A outra questão, o próximo vídeo, é a composição. Muitas pessoas confundem o que é enquadramento e o que é composição, ou misturam enquadramento com composição. Porém, ao longo da minha vivência com a fotografia, ao longo desses anos, eu aprendi a separar, a diferenciar e também a entender quando a pessoa está se preocupando mais com o enquadramento ou identificar quando a pessoa, além de saber fazer o enquadramento perfeito, também sabe fazer uma composição poética, né? Então, enquadrar, né, gente? Enquadrar, né? Aquela velha forma assim que a galera usa, não sei nem se é assim, né? Ou se é assim. Acho que é assim. Enquadrar é você colocar apenas o que interessa dentro da fotografia, né? Eu acho que isso às vezes fica um pouco complicado para algumas pessoas, porque às vezes a fotografia de algumas pessoas, né, talvez no início ou talvez por vício, alguém que já fotografa há mais tempo, peca no enquadramento, né? Porque deixa passar elementos desnecessários ou então às vezes está faltando alguma informação que seria essencial na fotografia, não querendo assim ditar regras, né? Não querendo dizer o que é certo ou o que é errado, mas às vezes a gente, para ter uma fotografia mais harmoniosa, mais equilibrada, para a gente ter uma fotografia que vá cumprir o seu papel de transmitir uma mensagem ou que vá ter uma imagem mais limpa, né? A gente precisa se preocupar com o enquadramento. Então, toda vida que eu estou fotografando, eu me preocupo muito com o enquadramento, né? Tanto por procurar ângulos diferenciados e também com contar apenas o que interessa dentro do quadro, né? Porque a fotografia, gente, ela tem o poder de trazer um mistério pra gente, né? Quando você vai ver uma fotografia, às vezes você fica ali pensando o que pode ter de mais fora daquele lugar, né? Mas também a fotografia pode ser muito mentirosa, né? Por exemplo, já aconteceu de eu chegar em um determinado lugar, ter visto antes a fotografia, né? Ter imaginado, idealizado ali na minha cabeça um paraíso completo, né? Porém, ao me deparar com a realidade, eu vi que era só mente ali, onde o fotógrafo tinha enquadrado que era um lugar especial, né? O olhar do fotógrafo transformou aquela cena, aquele cantinho ali que ele fez o enquadramento em algo bonito, em algo que quem contemplou a fotografia depois, como eu, né, imaginou que todo o resto ao redor seria belo também, né? Então, o enquadramento ele propicia isso, né? Essa magia de você escolher o que você quer contar como história. Então, você vai escolher contar a história de um lugar, né? Se você quer contar a história completa de um lugar, né, que você vai usar uma lente grande angular aí, de repente, para fazer isso, quem está olhando a fotografia vai ver o todo, né? Agora, se você quer apenas fechar o seu quadro em algo
especial, algo que te chamou a atenção. Quem vai olhar essa fotografia vai ficar pensando depois o que tinha por fora, né, da cena. Então, já vi muitos memes na internet, né, dizer que a televisão só mostra uma parte da realidade, né? E aí a fotografia é como se fosse uma pessoa... Eu vou deixar esse meme aqui, depois vou pesquisar ele aqui para mostrar ele na tela. É como se fosse a pessoa correndo, alguém vindo correndo atrás dela, e no quadradinho só tem como se tivesse alguém correndo com uma faca ali, esfaqueando alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado, porque você pode transformar uma cena e modificar a informação que você está transmitindo só através do enquadramento, né? Então o enquadramento ele tem esse poder, né, de você contar o que é necessário, né, e também de você instigar o pensamento do espectador da fotografia a ele pensar em algo além, o que está fora do quadro, né? Então agora eu vou trazer para vocês uma sequência de fotos e vou comentar também como é que funcionou o enquadramento daquela foto. Vou mostrar várias fotos do mesmo lugar com enquadramentos diferentes, com enquadramentos com ângulos diferentes, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Na altura dos olhos. Então acompanha aí e depois comenta o que você achou. Uma vez, Ansel Adams disse: as chamadas regras da composição fotográfica são inválidas, irrelevantes, imateriais. Não existe regras da composição na fotografia, apenas bons fotógrafos. Eu não queria corrigir Ansel Adams, não. Ele pode estar certo em vários aspectos. Porém, eu acredito que ninguém nasce fotógrafo, um bom fotógrafo. A gente vai se transformando com o tempo em um bom fotógrafo. Porque essas regras, elas não podem ser algo a ser levado ao pé da letra sempre. Mas elas são importantes no nosso aprendizado. Quando nós estamos aprendendo sobre composição, sobre enquadramento, é importante aprender sobre essas regras, sobre as regras de enquadramento e de composição. Eu separei em 2 vídeos, mas o enquadramento é a parte principal do aprendizado à composição. Quando você está aprendendo a compor, é necessário que você saiba primeiro fazer bons enquadramentos, para depois você pensar na composição, porque na hora que você está fotografando, o momento pode ser decisivo ali, pode ser aquela fração de segundos e tchau. Não vai existir outra chance para você fotografar mais uma vez. Por exemplo, eu estava aqui nesse momento em Genipabu, né? Não sei se vocês tinham percebido, mas é Genipabu. E aquela era a oportunidade de fazer a fotografia. Eu não poderia ir ali ficar pensando, e agora? Eu vou enquadrar aqui? Vai ficar melhor assim? Vai ficar melhor assado? Não dava tempo de pensar. Então, eu só consegui fazer uma fotografia mais interessante porque eu já venho estudando isso há vários anos. Então, eu já estava preparado para aquele momento. Mas a pessoa que está iniciando na fotografia, ela não vai estar preparada logo de cara para fazer uma fotografia impactante, com uma boa composição. Se ela não estudou sobre enquadramento antes, ela não vai ter essa forma de enxergar as coisas que vão estar dentro do quadro. Se vocês conhecem o lugar, ao lado esquerdo a gente tem o Bar 21 e do lado direito a gente tem a praia, o mar. Então essa parte da praia ela tem uma faixa de areia, mas quando a maré sobe, essa faixa de areia some e as ondas ficam batendo no Bar 21. Eu estava fotografando um casal, fazendo um ensaio, mas eu vi aquela cena, né? Eu fiquei intrigado com aquilo. Ele vai passar? Ele não vai passar? As ondas estão vindo muito forte. Então o carroceiro, já experiente, parou naquele canto, ficou esperando a onda recuar e foi atravessar. Só que eu acho que ele fez o cálculo errado, que quando ele foi atravessar, a onda veio e começou a ir em direção a ele, né? Você pode perceber que o cavalo está parado e aqui no início, na parte de baixo da fotografia, é como se a onda fosse engolir eles. Então, assim, é uma fotografia que as pessoas sempre comentam que ela é muito dramática, né? Que ela traz essa sensação. Mas
ela também tem outro fator que a torna mais dramática ainda, que é o fato de eu ter escolhido deixar ela preto e branco. Porque com a fotografia preto e branco, a gente já faz um filtro, a gente tira as cores. Então o nosso cérebro ele já vai processar menos informações, ele não tem as cores para distrair, né? Então a fotografia preto e branco ela é mais direta, ela é mais crua, ela vai direto ao assunto, justamente porque você vai prestar atenção nas formas, nas expressões. Então é isso, essa fotografia eu achei que ela tem um impacto maior do que se eu tivesse mais afastado, pegando bar, pegando outras pessoas. Talvez a história ela não fosse tão bem organizada, não fosse tão objetiva. Então é por isso que aprender sobre enquadramento vai fazer com que suas narrativas fotográficas elas sejam mais potentes. E já que eu estou falando sobre narrativas, o enquadramento, né, ele possibilita você analisar o que está acontecendo no momento e contar uma história através daquele quadro. Por exemplo, essa fotografia é de um momento bem interessante. A noiva evangélica estava prestes a entrar na igreja para se casar. Já estava atrasada e aí, quando eu fui fazer as fotos dela, antes de entrar na igreja, do nada aparece uma procissão bem grande, né? De outra religião, da igreja católica. Então, eu percebi que ela ficou um pouco nervosa ali no momento, né? Porque ela já estava contando as horas para entrar na igreja e do nada acontece uma procissão aí, uma carreata, e era grande, né? E estava demorando a passar. Então ela estava ali um pouco impaciente e aí poderia ser que eu ignorasse isso ou que eu esperasse passar e fosse fazer as fotos dela bonitas e tudo mais. Mas será que um dia ela não iria querer lembrar daquele momento que atrasou um pouquinho, mas foi porque várias coisas fizeram que atrasasse, né? Inclusive a carreata, a motociata no caso aí que estava passando nesse momento, né? Mas essa fotografia aqui tem outras coisas a se analisarem. São camadas que ajudam a contar essa história. As motos aqui em um plano e no primeiro plano a noiva. Então, sobre as regras de enquadramento, nós temos aí a regra dos terços, né? Que nada mais é do que a regra dos terços é praticamente uma simplificação das proporções da razão áurea, mas é muito mais usada pelos fotógrafos. Trata-se de uma ferramenta útil para a construção de uma estrutura composicional na imagem, mas suas proporções são regulares demais para produzirem resultados realmente surpreendentes. E já que a gente falou em razão áurea, ela, na fotografia, a proporção áurea pode ser usada para identificar o assunto principal e, ao mesmo tempo, liderar o olhar do espectador por toda a imagem. Se colocarmos um ponto de interesse na menor parte do espiral, o olho fluirá naturalmente pelo restante da imagem. Também podemos virar ou girar esse espiral. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, sobre a razão áurea, ela deixa a fotografia mais interessante. O assunto bem posicionado, ele deixa a imagem mais limpa, né? Ele deixa margem para você pensar em outras coisas, para quem vai olhar para a fotografia, ficar mais livre para pensar, para imaginar e poder olhar para essa foto e dizer, ela estava aqui nesse momento, estava pensando em alguma coisa, estava esperando por algo, porque tem toda essa parte livre aqui da imagem que não causa uma sensação de sufocamento, né? Causa uma sensação de liberdade também. Então essa foto é bem subjetiva, né? Podem existir várias narrativas do ponto de vista do observador. E isso é possível graças à proporção áurea, né? Inclusive, eu fiz até um reenquadramento aqui nessa imagem para ela poder ficar justamente nessa proporção. No momento que eu fotografei, ela já ficou aqui no ponto de ouro da regra dos terços, né? Então, ela estava seguindo o ponto de ouro da regra dos terços, que é uma simplificação da proporção áurea, né? E a proporção áurea, por sua vez, ela é uma sequência numérica, né, que foi descoberta pelo matemático italiano Leonardo Pisano. Então ele descobriu que na natureza, independente da forma da natureza que ele observasse, em várias delas
ele observava que se seguia uma sequência. Então ele foi calculando aquilo e acabou descobrindo a proporção áurea, ou Fibonacci. Como eu estou no Lightroom aqui, ele tem essa opção de verificar, né? Ou de você reposicionar a fotografia para que ela fique dentro dessa proporção. Apertando R, eu abro essa janela que tem as proporções. E apertando O, eu vou mudando elas. Como eu apertei O aqui, então eu posso reposicionar para que o assunto principal, que é a moça que eu estou fotografando, ela fique com um enquadramento bem melhor, né? Então, nessa fotografia, é o mesmo lugar, é a mesma pessoa, só que eu cheguei mais perto. Ou, no caso, eu dei um zoom para que ela ficasse mais próxima de mim. Então, automaticamente, quando a gente dá um zoom, os planos se achatam. Porque as lentes teleobjetivas, né? Quanto maior o milímetro da lente, no caso eu estava fazendo a foto em 300 milímetros, ela tem esse poder de achatar os planos. O que seria trazer o que está no fundo para mais perto. Por isso que o sol ele fica maior. Eu cheguei mais perto do assunto. Isso já muda a história. Você já não está mais prestando atenção na paisagem. Você agora está prestando atenção inteiramente no assunto, que no caso é a Diana. Se eu apertar aqui R no Lightroom, né, só vou fazer isso para demonstrar a vocês aqui, para vocês verem como existe uma harmonia na fotografia. O braço dela forma um triângulo, né, e isso ficou bem enquadrado, bem no centro da fotografia, né. Se vocês observarem, as linhas elas estão formando um triângulo. E formas geométricas ajudam bastante a deixar uma imagem mais harmônica, mais interessante de ser observada. E aqui eu já ignorei totalmente a regra dos terços, porque se eu fosse seguir a regra dos terços, eu teria encaixado ela aqui, ou aqui, ou aqui, em algum desses pontos aqui, os pontos de ouro da regra dos terços. Mas não era do meu interesse, eu queria deixar ela no centro, justamente porque para mim estava mais harmônico dessa maneira. Então, só para vocês verem que não existe uma regra para tudo, assim. Quando a gente observa aqui essa outra forma de observar os pontos de ouro de uma imagem, a gente observa que tá tudo bem encaixado, né? Aqui nós temos o bolo bem no centro e aqui nós temos ela bem no centro também desse triângulo aqui que é formado, né? E a árvore também está bem encaixada dentro do triângulo. Então essas regrinhas elas são básicas e são fundamentais para a gente ter uma fotografia que seja mais potente. Então aqui nessa imagem, apesar de ser no mesmo lugar, na mesma árvore, bastou eu olhar um pouco para o lado e perceber que eu poderia fazer uma imagem mais limpa, uma imagem mais interessante, uma imagem que faça com que as pessoas direcionem o olhar para o sorriso da pessoa que está sendo fotografada, no caso, nossa querida Diana. Então, é possível observar que o enquadramento foi fundamental para que a gente tivesse uma imagem mais interessante. E aí, se eu for observar, se ela está dentro de alguma regra do enquadramento, a gente vai observar que ela está sim, ela está aí na proporção áurea. Então, de repente, a gente descobre o porquê que a imagem é tão harmoniosa, porquê que é mais interessante, mais agradável aos olhos. Uma outra maneira em que o objeto que nós estamos fotografando vai ficar interessante se ele ficar no centro é quando nós temos um caso de simetria. Simetria é a propriedade de um objeto ou imagem em que ambos dos seus lados são iguais, porém opostos em relação à linha divisória central. Com isso, o que é que nós temos aqui nessa fotografia? Nós temos dois lados que não são exatamente iguais, mas são muito parecidos, né? O centro, ele é único. Mas os lados aqui da imagem, elas são bem parecidos, né? As laterais aqui são parecidas. Inclusive eu consegui enquadrar ele aqui no centro, né? E realmente existe a simetria, porque olha só, esse lado aqui é igual a esse, né? Claro, com exceção de algumas coisas.
Mas também aqui era um momento que foi muito rápido, né? Então o fato de eu já estar treinando há muito tempo o enquadramento faz com que eu observe uma cena e identifique rapidamente quando é que aquilo ali vai poder gerar uma imagem simétrica, né? Então é por isso que aqui, na hora eu percebi que existiam lados iguais com esses ar-condicionados aqui e as janelas aqui em cima, e o cocar dele também tinha lados iguais. Desse lado é igual a esse, é simétrico. Então essa imagem ela tem essa simetria. Quando a gente tem uma imagem simétrica, o nosso olhar ele é direcionado para o centro da imagem. Quando a gente encontra um lugar que ele te possibilita observar isso dessa maneira, se você enquadrar, se você encaixar o assunto no centro, vai ficar interessante. Também existe outra coisa que é bastante interessante na hora de fazer enquadramento, que é observar as linhas, como é que elas se comportam. Então percebam que nessa imagem, por mais que você não esteja vendo imediatamente, mas existem linhas aí. Por mais que elas sejam invisíveis, as linhas que vão guiar o seu olhar, elas estão presentes. Então nessa imagem é possível perceber que está tudo ajudando você a olhar diretamente no olhar das pessoas sem ter muito trabalho, porque estão alinhados. E ainda tem essas linhas aqui da janela que ajudam também a guiar o seu olhar. Então vamos observar aqui nas regras do terço ou no Fibonacci, vamos observar como é que essas linhas estão se comportando, né? Se eu apertar O aqui no Lightroom, ele vai me mostrar outras opções de observar essas regras. Percebam que a linha que parte da janela vai guiar você pelos outros assuntos da foto. Então, sobre isso, é sobre saber posicionar os assuntos de uma maneira que o olhar ele vá ser conduzido naturalmente para o que interessa. Olhe só, eu achei essa cena muito interessante porque os garotos estavam jogando bola na maré baixa. Então era possível jogar bola num campinho que fica ali quando a maré está baixa, mas ela não estava tão baixa assim porque ainda tinha uma lâmina d'água. E é uma coisa assim bem interessante, porque eu poderia ter me enquadrado ali, me encaixado, me posicionado em vários lugares para fazer a foto. Mas aí eu procurei fazer a foto num lugar que já fosse mais harmônico, né? Então esse enquadramento ele fala sobre isso, além de ter várias linhas que vão guiar o seu olhar para o que está acontecendo, né? Primeiro começa aqui com os garotos aqui dentro desse quadro e as linhas aqui elas guiam para o olhar dele. O olhar dele está para a bola que ele chutou e que acabou por não ser o seu gol. O goleiro está olhando para a bola. Então isso aqui é chamado de linhas condutoras ou linhas guias, porque várias linhas, por mais que elas sejam invisíveis, mas que nessa fotografia aqui tem várias linhas que não são invisíveis, como o pau das traves aqui, né? Os paus das traves, eles estão te guiando diretamente para a bola. O braço do goleiro te guia para a bola, mas linhas invisíveis são o que aqui nessa fotografia? Os olhares. O olhar da criança vai diretamente para o ponto onde ele queria chutar e queria fazer o gol, mas a bola acabou passando. O olhar do goleiro vai para a bola porque ele precisava saber para onde ela estava. Sem se falar que se eu tivesse em outro canto, eu iria ver outra cena totalmente diferente. Se eu tivesse na lateral deles, eu não iria ter esse mesmo enquadramento, né? Então, saber escolher aonde enquadrar e esperar uma cena interessante acontecer é o que dá o diferencial. Então observe só, essa fotografia aqui foi de um momento em que eu estava buscando fazer uma fotografia que contasse a história de Natal, porque tinha um edital aberto da Funcarte, né, e tinha um concurso de fotografia. Então eu queria fazer uma fotografia que contasse a história da cidade da minha maneira, né?
E foi justamente esse local que eu escolhi para fazer essa fotografia, porque aqui existem várias histórias, né, sobre esse lugar, sobre essa linha aqui, essa linha de trem, né, essa ponte férrea. Ela fez com que a zona norte da cidade se desenvolvesse, então para mim era muito importante. E além de tudo, eu sempre observo os pescadores aí e eu acho isso muito interessante. Então eu vim para cá, né? Como vocês podem perceber, a primeira cena, ela tem várias camadas, ela tem várias histórias acontecendo. Então eu fui me aproximando e eu acabei enxugando mais essa fotografia, né? Eu tinha a história de 3 pescadores acontecendo ali, mas eu não mandei essa foto porque eu ainda considerei que ela não estava tão interessante assim por conta das sobreposições. Eu não gosto muito de fazer sobreposições, né? Porque aqui eu tenho a história da ponte, e aqui eu tenho a história do pescador, e aí ele está numa sobreposição aqui com a ponte, né? Eu achei que não seria tão interessante, então foi aí que eu encontrei esse enquadramento que torna a minha imagem mais potente, que deixa ela mais limpa, porque aqui eu já tenho a ponte separada das pessoas, do outro lado eu tenho a zona norte, né? E a ponte foi responsável pelo crescimento econômico da zona norte. E aqui eu tenho os pescadores, que inclusive, antes de fotografar, eu já tinha pesquisado sobre a ponte, eu já tinha pesquisado sobre a história, e aí eu decidi que eu iria fazer a fotografia dos pescadores por se tratar do tema que eu estava sugerindo, que seria o quê? Filhos da Ponte. E aí que acabou que eu tive uma sorte muito grande de ter todas essas representações aqui nessa imagem. E esse enquadramento que eu escolhi potencializou essa história. Aqui nessa fotografia eu tenho um momento bem diferente, né? E assim, o cara tava de cabeça para baixo, como é isso? E aí eu achei esse momento bem interessante. Porém, eu acabei fazendo esse recorte aqui para vocês perceberem que a fotografia, nem sempre a gente consegue capturar um quadro que seja interessante de cara, né? Mas eu posso ajeitar esse enquadramento. Depois que eu faço a fotografia, com certeza eu posso ajeitar o enquadramento. Eu queria uma imagem mais limpa, então eu decidi retirar esse pedaço de parede que estava aqui. E foi aí que eu venho aqui e faço o corte e reenquadro ela, reposiciono os meus objetos. Então eu posso deixar aqui no ponto de ouro esse garoto, essa outra parte aqui do outro que estava pulando também vai ficar no ponto de ouro, e ainda gera uma imagem curiosa aí, né? Que chama a atenção da pessoa que está observando. Veja só essa cena. Lá em Acari, no açude da Santa. Esse açude ele fica bem no meio da periferia lá de Acari. Então era uma cena do amanhecer do dia, né? Em que o pescador estava ali no seu barquinho. Então eu tinha esse enquadramento que mostrava toda a história e o contexto no qual ele estava inserido, né? As serras, que já denunciam que é no interior, o aglomerado de casas aqui em cima e o lago, que é o açude da Santa. O enquadramento ele tem o poder de deixar a fotografia mais interessante. Eu escolhi fotografar de outro ponto e eu já tinha um outro ambiente totalmente diferente. Para vocês terem ideia de que, como eu falei no início do vídeo, né? Eu já fui para um lugar e eu vi as fotos do lugar, era lindo demais. Mas quando cheguei lá eu me surpreendi. Não era aquilo tudo que a foto dizia, né? Então é sobre enquadrar. É sobre contar a história apenas daquele lugar. E de repente eu poderia dizer que eu estava num lugar aqui belíssimo, que eu estava num ambiente muito bonito, no meio das serras e tudo mais. Deixa que eu estava no meio de um lugar onde não é tão bonito assim, né? Apesar da fotografia ter ficado muito bonita. E aí, o que você achou das fotos? O que você achou dos comentários que eu fiz? Deu para sacar o que eu entendo de enquadramento? Porque cada pessoa pode te abordar de uma maneira diferente, né? Trazer uma abordagem diferenciada.
Mas eu entendo o enquadramento dessa maneira e eu gosto de também me relacionar com o ambiente ou pessoas que eu estou fotografando, né? E contar histórias através do enquadramento, né? Porque o enquadramento ele é importante demais quando a gente está contando uma história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, beleza? Esse projeto, né, ele tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Até a próxima!